Olá, pessoal. Bom, dando continuidade ainda ao nosso estudo relativo aos problemas que são decidíveis, que estão dentro da classe das linguagens recursivas, né? Também, se assim podemos dizer, a gente viu na aula anterior que a linguagem AFD, aquela linguagem em que uma máquina de Turing simula a utilização de um autômato finito determinístico atrelada a uma cadeia, né, para fazer o reconhecimento, ela é uma linguagem que se enquadra perfeitamente aqui dentro das linguagens recursivas. Ela é uma linguagem decidível. Portanto, eu posso criar uma máquina de Turing que eu tenho a garantia de que sempre ela vai parar aceitando ou rejeitando uma cadeia. Tá? E aí, a gente pode também pensar que essa linguagem 0n, 1n, 2n, para n maior ou igual a zero, também é uma linguagem decidível, porque eu posso criar uma máquina de Turing que sempre para e reconhece cadeias, sempre para reconhecendo ou não cadeias que pertencem a esse padrão. Tá? Entretanto, a gente precisa entender que eu tenho um conjunto de linguagens, que são as linguagens recursivamente enumeráveis, em que eu tenho a máquina de Turing que reconhece a linguagem, tá? Então, ela para aceitando ou ela pode entrar em loop, né? E aí eu não tenho a garantia se ela vai rejeitar ou não, tá? Então, esse tipo de linguagem é o que está atrelado aos problemas indecidíveis, né? Então, um problema ser indecidível, ele está dentro da classe das linguagens recursivamente enumeráveis. Mais à frente a gente vai ver problemas em que eu nem consigo gerar um algoritmo para resolver. Então, essa classe de linguagem já não é a linguagem já não está dentro do escopo das recursivamente enumeráveis. Então, a gente já tem uma linguagem mais externa, que é a linguagem da diagonalização. Tá? Então, a gente vai focar um pouco agora nas propriedades de fechamento para as linguagens recursivas, né? As linguagens decidíveis, para que logo em seguida a gente trabalhe com um problema que se enquadra dentro das linguagens recursivamente enumeráveis, né? Que é uma linguagem que é muito conhecida na teoria da computação como o problema da parada. Bom, então agora vamos pensar com relação às propriedades de fechamento sobre as linguagens decidíveis, né? E a primeira que a gente vai testar aqui para provar é se as linguagens decidíveis são fechadas para a operação de união. Então, na realidade, o que eu quero aqui é construir um decisor que decida, né? Uma linguagem L1 união L2, tal que L1 e L2 pertencem ao contexto das linguagens recursivas. Bom, então, para a gente pensar na construção desse nosso decisor, a gente pode pensar aqui visualmente numa máquina M' aqui, tá? Essa máquina M', ela vai receber a L1 e a L2, tá? Então, eu posso fazer o seguinte, olha, eu tenho uma cadeia W que vai entrar nesse meu decisor M', e aí eu posso simular primeiramente uma máquina M1 que reconhece a linguagem L1 sobre a cadeia W, tá? Então, primeiro eu faço essa simulação. O que acontece? Se essa cadeia for aceita por essa máquina M1 que reconhece L1, eu sei que ela sempre para, porque L1 ela pertence às linguagens regulares. Então, se ela for aceita já,
como eu estou diante da minha união, né, a minha própria máquina M' já aceita. M' aceita W. Porém, isso a gente está considerando aqui que eu tenho um aceite. Porém, se a minha máquina M1, que reconhece L1, rejeita, eu simulo a mesma cadeia W aqui na minha máquina M2, que reconhece a linguagem L2. Se lá em M2, que reconhece L2, eu aceito, a minha máquina M' aceita W. Agora, se ela rejeita mais uma vez, então a minha máquina M' rejeita a cadeia W. Tá? Então, na realidade, o que eu fiz foi montar uma máquina M1 que reconhece a linguagem L1 e eu simulei, e depois eu fiz a união com a máquina M2 que reconhece a linguagem 2. Se ambas essas máquinas, ao serem simuladas com a cadeia W, se elas rejeitarem, a minha máquina M' também rejeita. Então, se M1 rejeita W e M2 rejeita W, então M' rejeita a cadeia W. Tá? Caso contrário, M' aceita W. Essa máquina sempre vai parar, porque a simulação da minha máquina M1 com a cadeia W sempre para, porque ela é uma linguagem que é um decisor, né? Que ela é feita por um decisor, e a minha máquina 2 também sempre para. Portanto, a minha máquina M, em todo o seu processamento, ela vai ter uma parada com uma resposta, ou seja, essa minha máquina M é decidível. Então, o que eu fiz foi, olha, eu tenho a construção de uma linguagem, da união de duas linguagens que são decidíveis, né? São recursivas. E aí eu construí a união delas pertencendo ainda a esse escopo da decidível e, portanto, a operação de união é fechada para as linguagens decidíveis, né? Ou linguagens recursivas. E aí, só para a gente formalizar, eu vou fazer aqui a prova, que seria mais ou menos uma escrita, né? Sobre a entrada W. O que eu vou fazer aqui? Primeiro ponto, eu rodo ou simula, né? Rodo M1, que reconhece a linguagem L, reconhece não, né? Decide a linguagem L1. Então, eu faço esse decisor sobre W. Se M1 L1 aceita, então a minha máquina M' que eu quero construir também aceita. O segundo ponto, eu rodo M2 com L2, M2 que decide L2 sobre a cadeia W. Se M2 L2 aceita, então M' aceita também, né? Finalmente, caso contrário, qualquer outra situação, M' rejeita. Pronto, essa seria a ideia para provar que as linguagens decidíveis são fechadas para a operação de união.
Então, em outras palavras, o que eu fiz foi basicamente uma máquina, um decisor, que simula as duas máquinas decisoras para a mesma cadeia e verifica a relação de aceitação e rejeição para cada simulação que é realizada. Ok, então a gente verificou que para a operação de união, nós temos realmente a operação fechada para as linguagens decidíveis. E para a operação de complemento, né? Como é que a gente faz para provar isso? Então a ideia é muito parecida. A gente supõe que vamos criar um decisor M' sobre uma cadeia W de entrada. Bom, como eu quero agora a operação de complemento, então se eu tenho uma linguagem L1, né, que pertence ao contexto das linguagens decidíveis ou linguagens recursivas, né? Recursivas. Eu posso simular essa entrada de W numa máquina M1 que reconhece a linguagem, que decide, perdão, a linguagem L1. E o que eu tenho que fazer agora? Ora, se essa M1, ao ler a linguagem W, né? Ao ler a cadeia W, se M1 rejeitar, o que eu faço com M'? M' aceita W. Tá? Então, se M1 rejeitar, M' aceita W. E se M1 aceitar, se M1 aceitar, aí eu vou rejeitar W na minha máquina M'. Tá? Então, é simples. Eu sei que a minha máquina M1 ela é uma máquina que decide, é um decisor. Um decisor para a linguagem L1, ou seja, sempre para. Então, a minha máquina M' também sempre vai parar. Então, para a gente definir melhor isso, sobre a entrada W, o que eu faço? Um ROD M1, que é essa máquina que reconhece a linguagem L1, que é a linguagem que eu quero provar, né? Linguagem recursiva qualquer, ROD M1 sobre L1, sobre a entrada roda, e aí o que vai acontecer é, se M1 L1 aceita, então a minha máquina M' rejeita W. Caso contrário, se M1 aceita, o caso contrário é M1 não aceitar. Então, M' aceita W. Tá? Então, aqui a gente mostra que eu posso construir um decisor a partir da simulação de outra máquina, que vai ser um decisor, só que agora eu rodo uma cadeia W. Se essa aqui rejeitar, a minha máquina decisora final, ela aceita, que é a relativa ao complemento. Se essa minha máquina inicial aceitar, né, minha máquina de simulação aceitar a cadeia W, então a minha máquina decisora, que representa a operação de complemento, vai rejeitar a W. Portanto, eu sei que meu M sempre vai parar e, consequentemente, essa minha máquina nova que eu construí, esse meu M', ele é um decisor da operação de complemento. Então, se ele é um decisor da operação de complemento aplicada a uma linguagem decidível, ele é uma operação fechada para esse tipo de linguagem. Bom, então já provamos a questão da união, da complementação, e agora vamos validar a interseção. Tá? Bom, se a gente fizer pelo diagrama de Venn,
Se eu tenho uma linguagem L1, interseção linguagem L2, eu posso fazer pensando o seguinte: o complemento de L1, união complemento de L2. No complemento, a igualdade fica realmente uma verdade, né? Então, eu sei que o complemento já é fechado, eu sei que a união é fechada também. E assim, portanto, a interseção também é fechada. Mas se a gente pensar no aspecto de uma máquina, né? Então, se a gente pensar aqui a nossa máquina decisora M', quando eu fizer a leitura de W, o que eu posso fazer? Eu posso considerar aqui uma máquina M1 que decide a linguagem L1, né? Essa linguagem pertence às linguagens recursivas, e se essa máquina M1, se ela rejeitar a cadeia W, né? Se essa máquina M1 rejeitar, eu já posso categoricamente afirmar que M também rejeita, né? Rejeitar também vai rejeitar também. Agora, se ela aceita, aí eu passo para o segundo ponto, porque como é uma interseção, ela também tem que ser aceita por uma máquina M2 que reconhece a linguagem 2, tá? E, mais uma vez, se ela for aceita e for rejeitada pela máquina M2, então eu vou aqui rejeitar também. Agora, se ela for aceita por M1 e aceita por M2, eu posso categoricamente aceitar a cadeia W. Tá? Então, essa seria uma máquina para definir a interseção, né? Então, se a gente fizer sobre a cadeia W, faço um ROD a máquina M1 que reconhece a linguagem R1, né? Se rejeitar, então M' já para e rejeita. 2. ROD. Caso contrário, né? Se ela não rejeitar aqui, caso contrário, ROD M2 com a linguagem L2, né? Se rejeitar, então M' já rejeita. E terceiro ponto é, olha, caso contrário, se ele não rejeitou M1 e se ele não rejeitou M2, aí então M' aceita. Tá? Então, basicamente é o que a gente trabalhou, né? Eu tenho um dado, se a minha máquina M1 rejeitar, eu posso parar já e rejeitar. Se a minha máquina, caso contrário, ela aceitou. Então, se a minha máquina 2 rejeitou, eu já posso parar e rejeitar também. Caso contrário, é porque ela foi aceita para a máquina M1 e para a máquina M2. Portanto, a interseção. Então, eu aceito a minha cadeia W. Bom, e com relação à operação de concatenação, né? Ou seja, uma linguagem concatenada a outra linguagem, sabendo que L1 e L2 pertencem às linguagens decidíveis, né? Então, como é que eu posso provar que essa operação também é fechada? Então, vamos pensar o seguinte, vamos pensar naquela mesma máquina que a gente vem trabalhando. Então, eu tenho aqui a minha máquina decisora M', tá? Ela recebe uma cadeia W de entrada, e aí a gente até então pensa, olha, M1 vai simular
Em algum momento aqui eu tenho outra máquina M2 que vai fazer essa decisão. Só que qual é o problema da concatenação? Quando eu tenho uma cadeia W, onde eu tenho W1, o símbolo 2, até meu Wn, que é o tamanho dessa cadeia, quando eu estou diante da concatenação, eu preciso saber onde acontece a quebra, né, no número de Ws aqui, no índice, para saber, por exemplo, se o W1, W2, W3 pertence à linguagem L1 e o W4, o W5 até o meu Wn pertencem à linguagem L2 para que eu possa aceitar, né, essa operação. Perceba que se eu jogar o W para ser utilizado em M1, eu não posso garantir de que o M2 não precise de uma parte desse W, tá? Então, o truque para a gente fazer essa prova agora é a segmentação da cadeia W. Então, vamos considerar para a gente fazer essa nossa prova agora sim, ó, sobre a cadeia W, tal que eu vou chamar agora W de alfa e um beta concatenado, tá? Eu vou considerar agora que eu tenho um alfa e um beta, tal que o meu alfa ele vai do símbolo 0 até um certo i. Então, o meu alfa ele tem os símbolos W inicial, né, W1 até WI, tá? Eu explico já que qual para que esse i. E o meu beta vai de WI mais 1 até Wn, onde esse n é o tamanho, né, para n igual ao comprimento de W, que é o tamanho da cadeia, né, que é o último índice de elementos. Então, se eu tenho uma cadeia A, B, eu tenho que os índices vão ser 1, 2 e 3. E aí o que eu vou fazer é o seguinte, em algum momento alfa vai ser vazio e beta vai ser AB, tá? Em algum momento eu tenho alfa igual a A e o beta igual a AB e assim sucessivamente, tá? Então eu tenho possibilidades de corte, de quebra para minha cadeia W, e aí eu estou representando, a partir desse alfa e beta. Perceba que quando eu tiver, né, algumas considerações, quando eu tiver i igual a 0, eu estou diante do meu alfa sendo vazio e o meu beta sendo a minha cadeia W completa, tá? E quando eu estiver lá no i igual a n, eu estou diante do meu alfa igual a o W, perdão, n mais 1. Eu estou diante do meu alfa sendo igual ao W e o meu beta sendo igual a vazio. Tá? Então perceba que o que eu estou querendo fazer aqui agora é quebrar em partes possíveis alfa e beta para poder fazer a concatenação. Como eu tenho essa definição, então eu vou fazer o seguinte, ó, sobre essa cadeia W, que eu estou chamando de alfa e beta, então eu vou fazer o seguinte, para um i partindo de 0, quando o i for 0, o alfa é vazio e o beta é a cadeia W, até o i, né? Então assim, até n, né? Para ir de 0 até n, onde n é a cadeia de W, né? É o tamanho da cadeia de W. E aí, quando eu tiver o próprio n mais 1, que eu vou colocar agora,
a gente define que esse meu I vai ser o alfa igual a cadeia completa e o beta igual a vazio. Então, para isso, quando eu tiver para o I igual a zero, partindo de 0 até o N mais 1, ou seja, para todos os cortes possíveis que eu possa fazer separando em alfa e beta, né, incluindo o vazio em alfa e incluindo o vazio em beta, para todas essas possibilidades, eu vou fazer o seguinte: rode a máquina M1 que reconhece, que decide a linguagem L1 sobre alfa, certo? E 2 rode M2 e decide a linguagem 2 sobre beta. Então, o que eu estou fazendo aqui agora? Para cada corte que eu der, eu rodo a máquina 1 usando alfa e rodo a máquina 2 usando beta. E aí o 3 me diz o seguinte: se M1 L1 aceita alfa e M2 L2 aceita beta, então a minha máquina M aceita W. Tá? Beleza. Então, o que eu estou fazendo aqui? Agora, eu estou rodando toda a minha máquina. Rodo para cada corte possível, eu faço um teste considerando o alfa para a linguagem 1 e o beta para a linguagem 2. Se para cada teste desse, né, se eu fiz o teste considerando o I igual a 0, que é alfa é vazio e beta é W. Se M1 aceitou o W e M2 aceitou o beta, então a minha máquina aceita W, ela aceita a concatenação. Agora, se para todos os testes, né, se para todos os testes isso não acontece, né, se isso não acontece, aí eu tenho que, para todos os testes, né, aí fora disso, né, se ele sair desse laço, aí o que acontece no quarto ponto? M' rejeita W. Então, o que eu estou fazendo aqui? Olha, se tiver algum corte nesse laço aqui, em que o alfa é aceito pela máquina 1 e o beta é aceito pela máquina 2, eu já paro e aceito. Agora, se depois dessa análise completa, e eu sei que essa máquina sempre para, porque esse número é um número finito de passos, haja vista que a minha cadeia é uma cadeia finita, né? Então, sempre vai parar. Agora, quando esse laço terminar e eu não tiver uma aceitação, significa dizer que a minha máquina rejeita W. Dessa forma, eu provo que a concatenação ela é uma operação fechada para as linguagens recursivas, porque ela sempre para usando essa estratégia de construção para essa máquina M' que a gente fez, né, esse decisor. Bom, então a gente viu, né, dentre o conhecimento das máquinas de Turing, que a gente pode denotar uma máquina de Turing com todos os seus aspectos de conjuntos, né? O seu conjunto de estados, o seu alfabeto, o alfabeto de pilha, a sua função de transição, o seu estado inicial, seu estado de aceitação e estado de rejeição, né? Além da movimentação atrelada à cabeça da fita, né? A gente pode denotar como sendo uma expressão MW, uma palavra sobre o alfabeto que codifica M e W da seguinte forma, né? Então eu posso pensar o seguinte: olha, eu tenho uma máquina que tem um conjunto de instruções e tem uma entrada para ela. E aí eu posso codificar essa máquina separando por setores, onde cada setor dessa fita tem um conjunto de estados, o estado inicial, o estado de aceitação, rejeição, função de transição e o próprio W, que é a cadeia que eu quero validar. Né? Então eu posso fazer essa simulação e aí eu tenho uma forma de reconhecimento e codificação para a minha máquina de Turing. Né? Então, por exemplo, eu posso codificar essa máquina aqui de exemplo. Ó, os estados que eu tenho são 0 e 1. Né? Tenho o estado 0, tenho o estado 1. Né? Tenho os estados que vão representar o estado de aceitação
e o estado de rejeição. E aí eu tenho a minha função de transição, né? Que representa o zero, ao ler deixa o zero e vai para a direita, né? Permanece no estado zero e assim sucessivamente. E aí eu tenho a cadeia W que pode ser testada. Então, no fim das contas, esse MW aqui, ele deve me retornar um aceite ou não dessa cadeia W, né? Desde que ele seja realmente um decisor, desde que ele pare e informe que essa cadeia é aceita ou não, né? A gente já viu que eu posso ter uma máquina de Turing que apenas reconhece a linguagem, que ela para aceitando ou pode não parar ficando em loop. Então, nesse caso, a gente teria, ao ler o zero, ele escreveria o zero na fita e vai para a direita. Ao ler o 1, ele escreve o 1, vai para a direita. E aí já chega no estado de aceitação. Chegando no estado de aceitação, ele para e aceita. Ok, beleza. Então, a gente pode pensar o seguinte: e se eu tivesse uma máquina de Turing simulando outra máquina de Turing? O que a gente chamaria aqui de máquina de Turing universal. Eu teria como entrada uma máquina M com uma cadeia W. Essa minha máquina de Turing universal, ela jogaria o W para simular em M, e caso esse M aceitasse, a gente também aceitaria aqui. Caso esse M rejeitasse, a gente também rejeitaria aqui, tá? Então eu tenho uma máquina de Turing universal, ou seja, eu posso codificar um algoritmo e passar para ele uma entrada e outro algoritmo do que ele deve fazer, tá? Então estou codificando uma máquina que ela recebe um conjunto de instruções e uma entrada que deve ter uma resposta, né? O aceite e o rejeite. Beleza, esse é o conceito que a gente tem sobre máquina de Turing universal e ela é a base da teoria da computação que a gente tem, principalmente voltada para a programação procedimental, né? Que é aquilo que você imperativo, aquela que você impera as funções. Então, diante dessa conceitualização, né, dessa ideia geral, a gente pode pensar o seguinte: olha, e se eu tiver uma linguagem que recebe uma máquina, uma cadeia, e essa máquina de Turing M aceita a cadeia W, tá? Essa é a minha linguagem. A minha pergunta é: eu tenho como saber se essa linguagem ela é recursivamente enumerável? Ou, ainda mais, se ela é uma linguagem recursiva, né? Porque se ela for uma linguagem recursiva, eu estou categoricamente afirmando que quando eu receber uma máquina de Turing e uma entrada, eu consigo criar outra máquina de Turing que vai decidir aceitar ou rejeitar para essa entrada, né? Se ela for recursiva. Se ela for recursivamente enumerável, eu estou apenas dizendo que eu tenho uma máquina de Turing que vai reconhecer outra máquina e uma cadeia, mas que em algum momento ela pode entrar em loop também, tá? Eu não tenho a garantia de sempre parar aceitando ou rejeitando. Então esse problema é popularmente conhecido como problema da parada. E a gente vai ver que ele é efetivamente um problema indecidível, né? Então ele não pertence à classe das linguagens recursivas. E aí a gente vai entender por que dessa situação, né? Então, se a gente pensar o seguinte, olha, LMT é a minha linguagem, né? Tal que eu tenho uma máquina de Turing e uma cadeia W. Então, vamos supor que eu posso, por hipótese, criar um decisor H, tá? E esse meu decisor H, ele sempre para, tá? Aceitando se a minha máquina M aceita W e rejeitando se M rejeita W. Então, vamos supor que, por hipótese, isso seja verdade. Se a gente chegar numa contradição futura, implica dizer que essa minha hipótese de que essa linguagem do problema da parada, né, ela é indecidível, né, se eu chegar numa contradição. E se eu não chegar em nenhuma contradição, eu estou provando realmente que ela pertence às linguagens decidíveis, o que não é o caso. Mas tudo bem, vamos supor que a gente consiga construir esse decisor H, e esse decisor ele sempre para, né, com a entrada de MW
ou aceitando, se o M aceitar, ou rejeitando, se o M rejeitar. Ok, então se a gente pode construir esse H, a gente pode construir uma máquina D. Vamos pensar o seguinte nessa máquina D, tá? Essa máquina D, ela vai receber a própria descrição de M, tá? Então, é uma subrotina que recebe a própria descrição de M como entrada dessa máquina que eu estou criando nova, né? Se eu determinei esse D, eu quero que ela faça o oposto. Eu quero que ela agora, se H aceitar, né? Ela vai simular H. Se H aceitar, ela vai rejeitar M, né? Se M aceitar esse próprio M aqui. Tá? E vai rejeitar, se H rejeitar essa entrada M, a própria descrição, ela vai aceitar. Ou seja, eu estou criando uma máquina agora que faz um contrário, né? Ela vai determinar o oposto do que eu quis quando eu criei a minha máquina H, tá? Então, a própria definição de M, eu vou agora querer que ela faça o oposto. E aí, vamos supor que eu vou rodar esse H sobre a entrada M e a cadeia M, né? E a saída que eu quero é essa mesma, é o oposto de H, né? Se H aceita, a minha máquina D rejeita, né? Se esse M aceitar a entrada M. E, mesma coisa, se H rejeita, a minha máquina D aceita, se M rejeita M. Bom, agora a gente chega numa ideia, né? Porque eu estou fazendo agora uma máquina que roda na sua própria descrição. Porque se eu digo que esse problema é decidível, eu tenho a possibilidade de rodar sobre a própria descrição e efetivamente eu tenho que obrigatoriamente parar para uma cadeia de entrada. Então o que eu estou dizendo aqui é o seguinte, olha, eu quero rodar um programa com esse mesmo programa sendo a entrada. O que, de certa forma, pode acontecer na prática, né? Então eu posso ter um programa que vai rodar tendo como entrada uma própria definição desse programa. Se você considerar, por exemplo, um compilador, ele é um programa que vai rodar e ele vai tentar traduzir em outros programas, né? Por exemplo, um computador que pode ser escrito na mesma linguagem, né? E aí ele pode rodar o programa da sua própria linguagem. Então isso tudo faz sentido, se a gente pensar dessa forma. Então o que acontece é o seguinte: D, a partir da leitura de M, ele vai aceitar se M não aceitar M. E ele vai rejeitar se M aceitar M. E se a gente rodar agora D com a própria definição de D, o que vai acontecer? O que vai acontecer é que se D com a entrada aceita, somente se D rejeita D. Então, como é que você vai aceitar algo que a própria máquina está rejeitando? Então, independentemente do que a gente fizer aqui com D, ela vai ser forçada a fazer o oposto, o que é uma contradição, tá? Então, a nossa máquina de Turing D e nem a nossa H, que a gente definiu por hipótese, elas não podem existir. Então, a gente está diante de uma contradição. Então, lá no início, eu disse que a gente, por hipótese, iria criar uma máquina que tem essa possibilidade de decisora. Só que essa máquina, a gente viu que tanto a H como a D que a gente criou, ela não pode existir. Então, se ela não pode existir, o nosso problema não pertence à classe das linguagens recursivas. Então, se ele não pertence à linguagem recursiva, né, eu estou diante de uma linguagem que está acima no nível de complexidade. Mas a gente sabe que ele não é um problema decidível, tá? Então, a gente pode dizer que o problema da parada é indecidível. Aí a gente chega numa situação mais atualizada, né?
A nossa linguagem definida para o autômato finito anteriormente, né, a linguagem de decisão para um autômato finito sobre uma cadeia, ela se enquadra dentro das linguagens recursivas, das linguagens decidíveis. A gente já viu que a linguagem que pertence ao problema da parada, ela já não é mais uma linguagem decidível. E aí a gente vai ver que ela é uma linguagem recursivamente enumerável, onde eu posso fazer uma máquina de Turing que simplesmente reconhece, né? Ela reconhece outra máquina de Turing, tá? Então, essa seria a situação que a gente está atual diante dos nossos conhecimentos. Então, o problema da parada veio para definir essa nova classe de linguagens e mostrar que alguns problemas não têm a afirmação de parada e aceite ou parada e rejeite. Tá? Alguns problemas, a máquina de Turing ela pode entrar em loop.